E se eu te dissesse que a criança que você foi ainda chora dentro de você? Sabe, é fascinante como a nossa mente é uma máquina cruel e irônica. Lá atrás, na infância, somos esponjas, absorvendo tudo. O amor, a dor, o desprezo, velado ou escancarado. É naquele ambiente inicial, muitas vezes caótico, que nossos traumas começam a se formar. A crítica de um pai, o abandono de uma mãe, a rejeição do parquinho. Tudo isso se transforma na voz que sussurra suas inseguranças até hoje. Mas sabe o que é pior? Aquela criança ainda acredita que foi culpa dela. Culpa de não ser bom o suficiente, de não ser amável, de não atender às expectativas. Ah, como somos peritos em internalizar tragédias. Traumas infantis são como sementes podres, plantadas no jardim da alma, crescendo em árvores de medo e insegurança. E a ironia, passamos a vida adulta tentando derrubá-las com um machado que nunca afia. Agora eu pergunto a você, que memória de infância ainda prende as suas correntes? E mais importante, será que você quer mesmo soltá-las? Ah, rejeição, aquela velha amiga com um sorriso frio e cortante. Não importa quem você seja ou o que tenha conquistado, sempre há um canto escuro na sua mente, onde a voz da rejeição ecoa como um grito abafado. É cruel, não é? Passar a vida tentando provar seu valor pro mundo, ou pior ainda, pra si mesmo. Lembra daquele primeiro não que realmente te quebrou? Talvez tenha vindo de alguém que deveria te proteger, um pai que nunca disse estou orgulhoso, uma mãe que só te comparava com os outros, ou aquele amor da adolescência que pisoteou seu coração. E desde então, o padrão se repete. Você implora silenciosamente por validação, porque lá no fundo sente que nunca será suficiente. Mas aqui está a parte mais sádica. Quanto mais buscamos essa aprovação externa, mais nos distanciamos de nós mesmos. Rejeitaram você porque não te entenderam, porque tinham seus próprios demônios. Ou sabe, talvez porque o mundo seja simplesmente injusto. Mas isso não importa, quando o medo já plantou suas raízes. Então me diga, quantos pedaços de si mesmo você sacrificou em troca de um pingo de aceitação? E mais inquietante ainda, será que algum dia ainda vai se sentir completo o bastante para não implorar mais? Rejeição é um espelho. Você pode escolher se encara ou quebra. E se eu falhar? Não, isso não é opção. Mas espera, o que acontece se eu nem tentar? Ah, o perfeccionismo, o carceleiro dourado, que promete glória, mas só entrega exaustão. Ele sussurra em seus ouvidos que você precisa ser impecável, o melhor, o mais admirável, porque do contrário será descartado como algo sem valor. Fascinante como essa busca pela perfeição, aparentemente nobre, é apenas um medo desesperado de ser insuficiente, não é? Então você se perde na dança frenética, corrigindo cada detalhe, planejando cada momento, tentando agradar a todos. A sociedade aplaude quem se esforça ao máximo. Mas quem aplaude quando você desaba em silêncio, preso sobre o peso do que criou? O mais irônico é que a perfeição não existe. Mas você já sabia disso, não é? Ainda assim, o medo de ser humano, de errar, te transforma num escravo de padrões inalcançáveis. E aí está a tragédia. Mesmo quando alcança algo grandioso, não consegue se permitir comemorar. Sempre há algo a mais. Há o que melhorar, refazer. Então me diga, quando foi a última vez que você olhou para si mesmo e disse: eu sou suficiente exatamente como eu sou? Ah, eu sei. Parece impossível, não é? Porque aceitar nossas imperfeições é o ato mais assustador e libertador que existe. Spoiler?
talvez, só talvez, você não precise carregar esse fardo para sempre. Estar sozinho é ruim, mas sentir-se sozinho, mesmo cercado por pessoas, é o verdadeiro inferno. Ah, a solidão, o monstro silencioso que sussurra à noite quando ninguém está por perto para notar o vazio que cresce dentro de você. Não é curioso como a solidão tem várias faces? Pode ser o isolamento físico, mas também aquela desconexão emocional que te faz sentir estranho até no meio de uma multidão. O problema não é apenas a ausência de companhia, é a sensação de que ninguém entende o que você realmente sente. Com medo de ser transparente demais, de expor suas feridas, e ao invés de encontrar conforto, ser julgado e ignorado. E veja, é aí que o ciclo se fecha. Quanto mais você se isola, mais o abismo cresce. Quanto mais o abismo cresce, mais você teme que seja impossível sair. Há momentos em que parece mais fácil vestir uma máscara, fingir que tudo está bem. Concorda? Porque admitir que a solidão te consome soa como fraqueza. Mas não é fraqueza. É humano. Só que convenhamos, a sociedade adora fingir que todo mundo está conectado, enquanto nos entregamos a vidas cheias de superficialidades e likes vazios. Então aqui está a pergunta que você teme responder. É o mundo que não te enxerga? Ou você se torna um invisível para si mesmo? A solidão não é a ausência de companhia, é a ausência de entendimento. E talvez a primeira pessoa que precise te entender seja você mesmo. Você vive por si mesmo ou pelos sonhos que os outros depositaram em você? Há expectativas, aquela pressão invisível que te molda e te prende, como se você fosse um personagem de uma peça que nunca escolheu atuar. A sociedade, a família, os amigos, todos com suas próprias ideias do que você deveria ser. E, claro, você tenta atender a essas demandas. Desde cedo somos treinados a corresponder. Tire boas notas, siga um bom emprego, case, tenha filhos e, se possível, não reclame no processo. É como se houvesse uma lista invisível de conquistas a serem marcadas. E o peso de cada caixa preenchida te sufoca. Mas me diga, você já parou para perguntar se alguma dessas metas realmente importa para você? E aqui está o golpe final. Mesmo que você alcance tudo o que esperam, essa sensação de vazio continua. Porque no fundo, viver pelos sonhos alheios é a forma mais cruel de abandonar a si mesmo. A expectativa te aprisiona. Mas é você quem joga a chave fora ao permitir que os desejos dos outros se sobreponham aos seus. Agora olhe ao redor. Quais partes da sua vida foram criadas por suas próprias mãos? E quais foram forçadas por versões externas? Ah, eu sei, é um pensamento desconfortável. Porque a resposta pode te levar a perceber que talvez você esteja carregando fardos que nunca foram seus para começar. Lembre-se, as expectativas podem ser uma prisão, mas você ainda pode escolher fugir. Você não tem medo de errar. Você tem medo de que todos vejam quando isso acontecer. Ah, o fracasso. Não é fascinante como ele nos paralisa, mesmo antes de acontecer? É como viver em uma sombra de um desastre iminente, onde cada passo é medido, cada escolha revisada dezenas de vezes, apenas para evitar um possível erro. Mas, ironicamente, esse medo de falhar é o que frequentemente nos impede de tentar. E se não der certo? Essa pergunta é um veneno lento, não acha? Porque vivemos num mundo onde cair é sinônimo de fraqueza, onde os outros julgam nossas derrotas mais rápido do que reconhecem os nossos esforços. E aí está o cerne do problema. Não é o fracasso que dói, mas a exposição que vem com ele.
Quantos sonhos você já abandonou porque a possibilidade de fracassar parecia insuportável? Quantas vezes você se convenceu de que não era o momento certo ou não era para você, apenas para se proteger dessa dor antecipada? O fracasso é cruel, sim, mas o arrependimento de nunca tentar, esse é um demônio que assombra para sempre. Então a pergunta é, o que é pior? O gosto amargo de cair ou o vazio eterno de nunca ter pulado? Talvez o fracasso não seja o fim, mas sim o começo de algo que você ainda não ousou imaginar. Você quer ordem ou está apenas tentando domesticar o caos dentro de você? Controle. Que mentira tão doce, tão sedutora. É quase poético, não acha? Essa crença de que podemos controlar tudo, as circunstâncias, as pessoas, o futuro. E claro, é reconfortante, porque enquanto você sente que está no comando, o medo recua para um canto sombrio, sussurrando que talvez, só talvez, você esteja vivendo uma grande farsa. O controle é uma resposta ao medo. Medo de perder, medo de que algo escape entre as rachaduras da sua vida meticulosamente organizada. Você planeja, calcula, revisa, e quando algo dá errado, e sempre dá, a frustração te engole. Afinal, se você não consegue controlar nem a si mesmo, como poderia controlar o mundo ao seu redor? Mas eis a tragédia. No fundo, você sabe que o controle é uma ilusão. É como tentar segurar a areia nas mãos. Quanto mais forte você aperta, mais ela escapa entre os seus dedos. O caos faz parte da vida. Sempre fez, sempre fará. E talvez o maior ato de coragem seja aprender a navegar por ele, em vez de tentar domá-lo. Então diga-me, quanto da sua energia você desperdiça tentando controlar o incontrolável? E o que aconteceria se você simplesmente soltasse? Às vezes a liberdade que você tanto busca está escondido naquilo que você mais teme soltar. Você vive o presente ou apenas sobrevive nele, obcecado pelo que ainda nem aconteceu? O futuro, esse vilão que nunca chega, mas que domina cada pensamento. É engraçado, não é? Somos tão apaixonados pelo amanhã que esquecemos de viver o hoje. A ansiedade é o preço que pagamos por essa obsessão. Uma constante estimulação mental de tudo que pode dar errado. Porque, claro, o que mais a mente faria com tanto tempo livre? Você já percebeu como a ansiedade é uma forma de tentar prever o imprevisível? A mente corre em círculos, criando cenários, fabricando problemas antes mesmo deles existirem. E o pior é que você acredita nessas histórias. Como se ao se preparar para todas as catástrofes possíveis, você pudesse evitá-las. Spoiler, não pode. A ansiedade pelo futuro não é apenas medo, é controle disfarçado. É sua tentativa desesperada de tomar as rédeas de algo que nunca estará a seu alcance. O amanhã é um mistério. E sinceramente, talvez devesse continuar assim. Porque quanto mais você tenta decifrar, mais distante fica o único momento que realmente existe, o agora. Então, pergunto, o quanto da sua paz você sacrifica para alimentar esse monstro chamado e se? E mais importante, será que valeu a pena? Talvez o segredo esteja não em controlar o futuro, mas em aprender a confiar no presente. Afinal, ele é tudo o que você realmente tem. Quantas vezes você olhou para trás e desejou ter feito tudo diferente? Pois é. E quantas vezes isso mudou alguma coisa? O arrependimento. Aquele companheiro silencioso que surge sempre que você para pensar demais no passado. Ele é como um fantasma, assombrando os corredores
da sua mente, com sussurros dolorosos. Você deveria ter dito algo. Você deveria ter feito aquilo. Por que não tentou? E o mais cruel é que você já sabe que não pode mudar nada, mas ainda assim insiste em reviver cada detalhe. O arrependimento tem o poder de corroer a alma. Ele se alimenta das decisões que você não tomou, das palavras que ficaram presas na garganta, dos sonhos que deixou de lado por medo. Mas sabe o que ele nunca te diz? Que naquele momento você fez o melhor que podia, com o que sabia e sentia. Claro, é fácil ser o gênio do passado. Tudo parece tão óbvio quando olhamos para trás. Mas se você se afundar nesse jogo, nunca irá se perdoar. E sem perdão, você permanece preso. Porque arrependimento é uma âncora que só existe se você se recusar a cortá-la. Então me diga, quantas vezes você olhou para o espelho do passado e se odiou pelo que viu? Quantas vezes você vai fazer isso de novo, antes de perceber que o único caminho para frente é largar esse preço? Talvez o arrependimento seja apenas o preço de quem vive intensamente. Mas por favor, viva e não apenas lamente. Você pode ser uma soma de traumas e medos, sim. Mas desde quando o resultado de uma equação precisa ser estática? Veja bem, todos nós somos moldados por experiências boas e ruins. Somos as cicatrizes da infância, os ecos da rejeição, as batalhas contra o perfeccionismo, as noites insônias de solidão. Somos o medo de falhar, a obsessão pelo controle, a ansiedade pelo futuro, o peso das expectativas e os arrependimentos que carregamos como bagagem. Mas será que isso é tudo que somos? A verdade, meu caro, é que você é tanto a dor quanto a força que nasce dela. Cada trauma é um lembrete de que você sobreviveu. Cada medo é uma oportunidade de desafiar os limites que te prendem. Você não é uma prisão, mas sim um carcereiro que em qualquer momento pode abrir a porta. O grande truque, ou melhor, a grande lição, está em reconhecer que seus traumas não precisam definir você. Eles podem ser o solo fértil onde novas versões de si mesmo brotam. Medos não são inimigos, são professores disfarçados. E sabe o que é mais fascinante? A sua história ainda não terminou. O roteiro continua, e você, como protagonista, tem o poder de reescrever a qualquer momento. Você é uma soma de traumas e medos? A questão é, o que você vai fazer com isso? Vai se afogar neles? Ou usá-los como combustível para algo maior? Você não é a sombra do que te machucou. Você é a soma das vezes que decidiu seguir em frente, apesar disso.